Leva a fazer o quê? Leva ação. Glória a Deus, essa é a nossa motivação. Leva a mensagem da verdade que é Jesus. E o que mais você declara? Nos dando plena vida, se entregou naquela cruz. Agora sei que a minha fé me traz uma missão. Me leva a boas obras, minha fé me leva a ação. Preciso ter fé e ação. Amém. Precisamos ter fé e ação. A fé com as nossas obras. Através da fé nós temos a ação missionária que precisamos ter. Amém. Para expressar suas palavras. O Senhor venha abençoar esse resto de culto em nome de Jesus. Amém. Sempre é um prazer poder pregar aqui na igreja de Ayrton Senna. Sempre um prazer. É um prazer imenso, com certeza. A igreja daqui é animada, a igreja motivada, missionária também, a gente pode perceber isso, né? E que tem um embasamento muito interessante no clube de desbravadores. O clube daqui é um clube motivado, é um clube envolvido, um clube que está aí em um movimento bastante interessante. E tudo isso é para a glória de Deus. Amém? Deus seja louvado por isso. Irmãos, eu fiquei muito feliz pela iniciativa aqui da igreja em fazer uma mini semana de oração. Através dela, o Clube dos Bradores pode falar um pouco sobre a sua missão, sobre os seus projetos e também envolver a igreja nisso. É sempre bom estarmos na igreja, é sempre bom virmos aqui para o templo para conhecer um pouco mais da palavra de Deus, para que nós possamos nos alinhar com os irmãos, estar junto com os irmãos, para que assim também possamos nos preparar para aquele grande dia, o dia da volta de Jesus. Amém? Exatamente isso que nós pregamos, né? O Clube dos Bradores no mundo inteiro tem uma saudação que diz Maranata. Olha aí, ó. Eu estava lá no desfile de 7 de setembro, estava conversando assim com o Luiz, na parada de ônibus, de repente os pessoal chegavam e falavam Maranata, e nós respondíamos o Senhor logo vem. Que coisa linda, né? É uma saudação muito linda, essa saudação que nós, como cristãos, adventistas e também como desbravadores temos, né? Eu gosto também muito da saudação que nossos irmãos pentecostais dizem, né? A paz do Senhor esteja convosco. Nossa oração também tinha que ser mais praticada, né? Quando nós cumprimentarmos alguém, a gente falar Maranata, e não simplesmente bom dia, boa tarde, boa noite. Vos fazendo uma pergunta bastante interessante, mas também bastante implicante. Eu gosto de perguntas implicantes, porque as perguntas implicantes nos fazem pensar. As perguntas implicantes nos fazem raciocinar. E quando nós fazemos as perguntas certas, ao público certo, da maneira certa, nós então alcançamos respostas fenomenais. Cristã. Eu vou ter aqui irmãos que têm 3 anos de adventista, alguns podem ter 10 anos, outros podem ter 30 anos, né? Ou talvez algum pode ter alguns dias de cristão adventista. Mas a pergunta que irei agora vos fazer, ela já foi perguntada por você mesmo, a você mesmo, ou ela será um dia, mais cedo ou mais tarde, feita a você. Por você mesmo ou por outra pessoa. A pergunta é, por que você é adventista do sétimo dia? Pergunta muito simples, mas implicante. Por que você é cristão adventista? E a resposta a essas perguntas, todas elas são respostas existenciais. Porque através delas, você vai entender quem você é, de onde você veio e para onde você... Exatamente. Então, incorpora toda a tua existência, toda a tua história. Não somente como um indivíduo, mas também como parte de um povo. Porque nós fazemos parte de um povo especial. Um povo que recebeu de Deus uma mensagem especial para pregar em um tempo especial. Então nós não somos qualquer igreja. Nós não somos mais uma igreja em meio às 40 mil que existem no mundo. Nós somos uma igreja que foi chamada com uma missão especial. E para que essa missão
pudesse ser evidenciada de maneira muito clara, e nós também pudéssemos entender a nossa identidade, eu estou falando essa noite para vocês sobre identidade e missão, ok? Para que nós pudéssemos entender nossa missão e saber também quem nós somos, Deus deixou registrado na palavra de Deus uma profecia a respeito da nossa origem e também para onde nós iremos. Isso é muito importante, ok? Será que qualquer igreja tem na palavra de Deus a sua certidão de nascimento? Pois bem, a nossa igreja, quando eu falo igreja, eu não me refiro somente ao nome cristão adventista, ou igreja adventista do sétimo dia. Não, eu estou me referindo ao povo adventista. Lembre uma coisa importante. Esta igreja não é apenas uma igreja. Porque se nós formos limitá-la a uma igreja, nós entramos em sérios problemas. Por quê? Porque se torna somente uma instituição. Esta igreja, ela é um movimento profético. Então é muito mais profundo do que simplesmente uma igreja. Se eu falar que é uma igreja, eu estou diminuindo a minha importância como cristão adventista. E estou apenas colocando a função que eu tenho, a missão que eu tenho, em uma placa de igreja. Nós somos um movimento profético, com uma missão profética, em um tempo profético. Diga amém. Isso é muito importante, tá bom? Vamos agora para a palavra de Deus. Vamos ver na Bíblia Sagrada, onde está registrado o nosso nascimento, a nossa certidão de nascimento. Vamos lá, Apocalipse capítulo 10. Apocalipse 10. Vou pegar ali um pouquinho d'água, para que eu possa estar me hidratando durante a mensagem. Muito bem. O livro do Apocalipse, ele é um livro que foi escrito para a cristandade pós-apostólica. Significa então que Deus ele queria apresentar algumas verdades para a igreja dele, desde o início do cristianismo, no ano 31, até os dias atuais e até a volta de Jesus. Nós temos então no Apocalipse várias imagens, vários símbolos. Nós não iremos conseguir aqui passar para vocês cada detalhe. Eu vou apenas fazer um aparato do contexto literário do livro, tá bom? E me especificar na profecia a respeito do levantamento desse povo especial no fim do tempo do fim. Ok? Capítulo 10 de Apocalipse. Nós iremos ler o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3. Depois iremos pular para o versículo 8 e iremos ler até o final. Ok? Vamos lá então. Versículo 1, fala assim para nós a palavra de Deus, santa e bendita a palavra do Senhor. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. A outra vez que João viu uma figura semelhante a esta, com um arco-íris na cabeça, o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo, foi lá no capítulo 1 de Apocalipse. Então, nós concluímos que esse anjo aqui do versículo 1 é o próprio Jesus. Ok? Ele dá a nomenclatura de anjo como símbolo dentro da literatura apocalíptica. Mas as referências, nós podemos aqui recapitulá-las a Jesus. O versículo 2 fala: e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz com o rugir do leão, o leão da tribo de Judá. E quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Vejam, olha aqui, pessoal, olha aqui rapidinho para a gente poder entender esse contexto aqui. Aqui é Cristo. O capítulo 10 começa com a declaração desse ser, que no caso aqui já falamos que é Jesus. E ele está de maneira singular apresentado. Ele é um ser que tem um arco-íris sobre a cabeça, que tem o rosto como o sol, que quando brada é como o leão da tribo de Judá.
No capítulo 5 de Apocalipse também fala sobre isso. Mas olha uma coisa que interessante. Ele está com um pé na terra e o outro no mar. Percebam bem isso? Vocês já perceberam essa questão aí? Ó? Versículo 3, desculpa. Ele está com um pé na terra e outro no mar. Isso significa que a mensagem que Jesus teria que apresentar, ela é além mar. Ok? Ela não pode ficar somente naquele lugar específico, naquela região específica. Vocês se lembram que Cristo falou no capítulo 1 de Atos? Olha, vocês vão pregar a Jerusalém, a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a minha missão, a missão de Deus, a missão que é do próprio Deus, que nós conhecemos na teologia como Missio Dei, ela não poderia ficar somente ali, paralisada em Jerusalém. Ela teria que se expandir pelo mundo todo. Por esse motivo, o símbolo é Cristo está com um pé na terra e outro no mar, que era uma missão que deveria ser além mar. É uma missão que deveria envolver o mundo como um todo. O mundo como um todo. Mas as declarações continuam aqui. Eu não vou aqui me deter nos versículos posteriores e vou aqui me referir agora ao versículo número 8. Porque do versículo 4 ao versículo 7 é um pouco mais complicado eu vos explicar agora, porque o meu tempo não me permite. Mas o versículo 8 está aquilo que nós queremos. O versículo 8 fala assim, ó: a voz que ouvi, vinda do céu, a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Vejam bem uma coisa que é interessante, ó. Além de o anjo estar com o pé sobre a terra e sobre o mar, ele estava segurando um livro, um livrinho. Isso nos dá mais convicção ainda que ele tem uma mensagem que é além mar. Não pode ficar somente em um local, tem que avançar, a mensagem tem que ser expansionista. Ok? E no versículo 8 ele diz isso aqui, no caso, a voz, fala para ele na visão, fala para ele: olha, pega o livrinho que se acha na mão do anjo, que é o próprio Cristo, e você vai fazer uma coisa com esse livrinho aberto. O versículo 9 fala assim para a gente: fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o que, pessoal? O mel, exatamente. Aí ele fala assim, ó: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Pronto. Aqui está exatamente aquilo que nós estamos querendo descobrir. Qual é a certidão de nascimento desse movimento que você está envolvido nesse momento. Ok? Nós falamos aqui até agora sobre o anjo, que está com um pé na terra e o outro no mar, e que tem um livrinho aberto nas mãos, significando que a mensagem desse livrinho não poderia ficar somente na terra, tinha que ser expansionista para o mundo todo. Até aqui entendido, pessoal? Todo mundo entendeu? Diga amém. Então você está entendido direitinho. Beleza. Agora, ele diz, a profecia fala, no caso a maneira como é descrita a profecia, diz que João deveria pegar o livrinho e deveria mostrar para os seus leitores como seria a digestão desse livrinho. E ele diz que ele comeu o livrinho, na boca era doce, mas no estômago era amargo. Que coisa interessante. Ó. Em outras palavras, a mensagem desse anjo, ela deveria ser além mar. E esta mensagem desse anjo, que é o próprio Cristo, estava escrito no livrinho. Esse livrinho, no entanto, ele seria doce a priori, mas a posteriori seria amargo. Que coisa. O que explica tudo isso? É simples. Muito simples.
o livrinho, muitos eruditos entendem como o livro de Daniel. Por quê? Porque lá no capítulo 12 de Daniel, o livro de Daniel ele foi fechado, ele foi selado até o tempo do fim. Ok? Então ninguém iria compreender esse livro de Daniel a não ser no tempo do fim. Quando chegou no tempo do fim, as pessoas estavam assim, sabe, antenadas, porque tinha acontecido naquele momento várias e várias coisas no mundo todo, e elas começaram a se voltar para a palavra de Deus. Um detalhe, até o ano de 1798, não havia liberdade para poder pregar a palavra de Deus, tal como é hoje. Mas depois desse ano, que quando ali se deu o fim de um império mundial, então foi-se aberta várias e várias sociedades bíblicas. E as pessoas agora voltaram-se para a palavra de Deus. E ali em meio àquela bem-aventurança, eles descobriram algumas profecias. E eles chegaram, um deles, um homem chamado Guilherme Miller, chegou a uma profecia especial. A profecia do capítulo 8, versículo 14 de Daniel. Onde fala assim, ó: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será restaurado. Assim fala em algumas Bíblias, ou purificado em outras Bíblias. Enfim, o santuário ele teria uma apresentação especial nesse tempo. Esse homem, Guilherme Miller, entendeu a profecia tremendamente, parte por parte, cada detalhezinho dela. Se você por acaso quiser um pouco mais de conhecimento sobre essa profecia, depois fale com os anciãos da igreja, eles vão saber explicar para vocês bem direitinho. Ou a gente pode marcar um dia para a gente ter aqui um seminário do Daniel, dá certinho, passar o dia inteiro só com Daniel e Apocalipse, dá certinho, tá bom? Isso em outra oportunidade, mas até agora, entenda uma coisa: esse homem, Guilherme Miller, que foi um grande conhecedor da palavra de Deus no século XIX, descobriu que essa profecia das 2.300 tardes e manhãs iria se concluir em 1844. Olha que coisa. Ele falou assim, ó: em algum momento, no ano de 1844, essa profecia vai se cumprir. Quando se cumprir, sabe o que vai acontecer? Cristo vai voltar. Amém para eles lá, né? Mas foi uma tremenda misericórdia, porque nós estamos em 2023 e Cristo não voltou ainda. Ok? E começaram então a pregar com fervor. Detalhe, Guilherme Miller não queria pregar. Aí ele falou assim: Senhor, é o seguinte, vou fazer agora um juramento, um voto. Vou fazer agora um voto. Eu só vou pregar se alguém vier me falar, pregue. Aí eu prego. Mas eu sei que ninguém vem, porque ninguém está sabendo disso que estou estudando. Ele estava às escondidas. Ele era um pastor batista leigo, se tornou isso, mas estava escondido porque ele tinha medo. Ora, falar que já voltar em poucos anos é loucura, né? É loucura, mas ele pregava isso. Aliás, ele entendia isso. De repente, a história conta que depois que ele orou, no momento que terminou de orar, ele foi comer ali a sua janta com a sua esposa, alguém bateu na porta. Pá, pá, pá. Quem era? Era o seu sobrinho. Ele estava vindo de uma cidade distante, a cavalo, correndo com o cavalo, bateu na porta e falou: Tio Miller, precisamos, lá na nossa igreja, que o senhor pregue as coisas que o senhor está estudando aí em sua Bíblia. Porque ele sabia disso, pelo amor de Deus. O Espírito Santo falou para o irmão dele, lá do outro lado do mundo, lá do outro lado do estado, para ele poder vir e chamar. Guilherme ficou revoltado, foi lá para sua sacada e começou a reclamar com Deus: Senhor, como pode? Eu não quero pregar, eu vou ser envergonhado. E Deus falou: meu filho jurou, já era. Vai lá e pregue. E ele pregou. Foi um dos maiores movimentos cristãos do século XIX, chamado também de movimento do Segundo Advento, ou também conhecido como movimento Millerita. Pregou, com todas as suas forças. Tem gente que vendeu, foi tudo. Teve um cara chamado José Bates que vendeu tudo.
ficou somente com o relógio dele, porque ele queria acompanhar as horas que Cristo iria voltar. Detalhe, chegou o dia 22 de outubro de 1844, dia em que eles disseram, esse dia que Cristo vai voltar. Deu 12 da noite e ele não voltou. Vocês podem ver a situação em um filme chamado Como Tudo Começou, é a história da nossa igreja, ok? Aqueles que estão fazendo aí especialidades, podem assistir esse filme, é cumprimento da requisito. Tem uma especialidade chamada História da Igreja, faça ela, é bem facinho, é só assistir o filme e fazer um relatório, muito fácil. E é um filme muito gostoso de assistir, é um filme de 3 horas, maravilhoso. Pastor, 3 horas? 3 horas. É pouco. Tem gente que passa 3 horas assistindo Titanic. A menina lá, a Rose lá. 3 horas assistindo um filme da sua igreja é outros 500, né? Eu sei, irmãos, que aconteceu isso. Olha só que coisa interessante. A mensagem da volta de Cristo era doce ao paladar. Mas quando ela foi digerida e percebeu que estavam errados, se tornou o quê? Amarga. Então, muitos ali se dissiparam. Era um movimento gigantesco. E separou-se em várias frentes. Desse movimento, separou um grupo que voltou para suas antigas igrejas, separou outro grupo que continuou a marcar data de onde vêm os nossos irmãos Testemunho de Jeová. Separou-se outro grupo que totalmente se tornou ateu. Deus não existe não, isso é uma besteira, isso saiu de todo tipo de religião. Mas teve um outro grupo com apenas 5 pessoas que continuaram a estudar a Bíblia para descobrir o que tinha acontecido. Eles revisaram todas as profecias e falaram, olha, realmente a profecia cai nesse ano, mas por que Cristo não voltou? Eles entenderam que o santuário que Guilherme Miller achava que era terra, não era terra, era o quê? O santuário celestial. E eles começaram a perceber uma coisa, olha, a data estava certa, mas não o evento. E então eles reformularam o entendimento, recomeçaram a estudar a Bíblia, e quanto mais eles estudaram a palavra de Deus, mais verdades eles descobriam. Por exemplo, começaram a estudar a palavra de Deus, descobriram sobre o sábado. Uma irmã chamada Raquel Watts veio da igreja Batista do Sétimo Dia e trouxe essa verdade para dentro do nosso povo. Começaram a estudar a palavra de Deus, descobriram sobre os princípios de saúde. Até que no momento eles ainda bebiam, fumavam, faziam tudo que não presta. Mas eles começaram a ver os princípios de saúde. Foram várias coisinhas que eles foram ali descobrindo. E depois de mais ou menos, deixa eu ver aqui, 63, foi mais ou menos 20 anos depois aconteceu esse grande desapontamento. Emergiu o que nós conhecemos como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, pastor, o senhor está querendo me dizer que a minha igreja nasceu de um desapontamento? É ou não é? Pode falar com toda a verdade, sim. Então a tua igreja é errada? Alguém pode falar. Ei, mas como é que a igreja bíblica nasceu? Foi de quê? Foi de um desapontamento. Eles achavam que Jesus iria governar todo mundo, mas aconteceu com Cristo. Ele morreu, foi sepultado. Então o que eles entenderam? Ele era o homem certo, mas não satisfez aquilo que nós esperávamos dele. Foi a mesma coisa. A mensagem era doce ao paladar, mas se tornou amarga no estômago. Porém, Jesus falou antes de ser assunto ao céu. O que ele falou para eles? Olha, vocês vão pregar para todo mundo. Pregue a toda criatura. Onde tiver a gente, pregue. E o que foi que Cristo falou para essa nova igreja depois do desapontamento?
Olha aí no versículo número 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, olha, já passou o momento do amargor. Agora é hora de vocês colocarem firmeza em seus pés e irem pregar a palavra de Deus. Então começou a partir daí o que nós chamamos de movimento cristão adventista. Hoje nós estamos em mais ou menos 213 países ao redor do mundo. Diga amém. Ao total são 235 países, segundo a ONU. Nós estamos em 213 países ao redor do mundo. Nós temos rádios mundiais pregando a palavra de Deus incessantemente em países que não podem entrar a nossa fé, ou em países que não podem entrar uma Bíblia. Mas estamos tentando pregar onde nós podemos enviar as ondas de rádio. Nós temos 3 rádios mundiais que pregam de maneira incessante. Cristo em breve irá voltar. Nós temos hoje missionários que são enviados daqui para outro lado do mundo para poder pregar. Irmãos, nós temos uma missão como povo. E eu gostaria que você ficasse agora com muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. Preste muita atenção. Deus nos deu uma missão, mas nós corremos o risco de não nos atentarmos a essa missão. Como assim, pastor? Me explique melhor. Olha só. Deus deu a missão para o povo de Israel. Qual foi a missão para o povo de Israel? Ser uma luz para o mundo todo. Não foi isso? Mas o que aconteceu com eles? Se tornaram trevas. Porque eles se misturaram com as nações vizinhas e começaram a adorar as nações vizinhas. E se esqueceram da sua missão. Se o nosso povo começar a se distrair pelos enfeites no decorrer do caminho, pode perder a convicção da missão. Mas não somente pelos efeitos, pelos brilhos no decorrer do caminho, mas também pelos brilhos dentro do caminho. Como assim, pastor? Por exemplo, Clube de Desbravadores é uma bênção de Deus. E foi criado para quê? Para cumprir a missão. Sabe qual era o nome do Clube de Desbravadores quando ele nasceu? Há 73 anos atrás? Clube de Desbravadores Jovens Missionários Voluntários. Olha o tamanho do nome. Aí, como perceberam que o nome era muito grande, falaram assim, rapaz, eu vou chamar somente Desbravador, que fica menorzinho. Mas o nome original era esse. Clube de Desbravadores de Jovens Missionários Voluntários. Qual era o foco? Missão. Missionários voluntários. Missão, 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 missão. Ele foi criado para isso. Como é que nós podemos perder essa concepção? Se nós começarmos a nos preocupar mais com a farda, se a gente começar a se preocupar mais com os campuris, se a gente começar a se preocupar mais com as gincanas, se a gente começar a se preocupar mais com as coisas daqui, que vêm e que passam. Mas se nós entendermos que tudo que é feito pela igreja tem um objetivo, então a gente nós não vamos nos distrair. Para que tem campuri? É para cumprir a missão. Para que tem uma farda aqui como essa aqui, ó? Para que é? Para cumprir a missão. Pastor, como é que alguém vai cumprir a missão com uma farda dessa aí? É simples. Uma criança, quando ele olha para a gente, fica assim, ó. Nossa, que legal isso aqui, ó. Uma criança pequenininha, de 10 anos de idade. Nossa, que legal, ele se atenta para isso. Isso aqui, para aqueles que não sabem, é uma isca. Eu tenho um anzol, isso aqui é uma isca. Para poder trazer pessoas para conhecer aquilo que eu tenho para oferecer, que é a verdade da palavra de Deus. Tudo é questão de missão. Para que eu faço um culto aqui na igreja? Eu faço um culto aqui na igreja, qual o objetivo? Missão. Como é que eu posso desvirtuar essa missão? Ficando
tão preocupado, mas tão preocupado com a estrutura da igreja, que me esqueço da missão da igreja. Estrutura, estrutura, estrutura. Olha só, ei, mexa aí não, estrutura, calma. Fica tão preocupado com a estrutura da igreja que acaba esquecendo da missão. Não que a estrutura seja errada, não é. Pelo contrário, é ótimo e tem que ser preservada. Porque a estrutura da igreja tem um objetivo. Qual é o objetivo? Cumprir a missão. Agora, se eu inverter a coisa, se eu trocar os fins pelos meios, eu tenho problemas. Ok? Exemplo. Farda é um fim ou um meio para poder cumprir a missão? Ok? Essa igreja aqui, linda, é um meio ou um fim da missão? Vocês entenderam bem direitinho. Isso aqui tudo é um meio para poder cumprir a missão que Deus nos deu. Pastor, agora me explique, pelo amor de Deus, o que é nossa missão? Qual é a nossa missão? Vou falar aqui qual é a nossa missão. Capítulo 14 de Apocalipse. Eu vou terminar aqui, ok? Você vai ler agora as 3 mensagens que embasam a nossa missão. Capítulo 14, versículo 6 em diante. Percebam que essas palavras são dadas imediatamente após a descrição da marca da besta no capítulo 13 de Apocalipse. E fala assim, ó, versículo 6. Vi voando outro anjo pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em pequena voz, grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ei, Cristo está voltando, se preparem. Ouça o evangelho, esta é a mensagem. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem evangélica e uma mensagem também cristocêntrica, evangélica, e que também tem como base o criacionismo, uma mensagem criacionista. Nós não pregamos que nós viemos aqui por uma evolução que Deus deixou que acontecesse. Nós pregamos que nós viemos das mãos de Deus no 6º dia da criação. E no 7º, ele descansou. Segunda mensagem, versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ei, lembre uma coisa que é importante, tá bom? Coisa que é muito importante para vocês. Babilônia aqui não é somente placa de igreja. Porque muitas pessoas dizem que as igrejas por aí lá fora são Babilônia. Não é somente isso. Babilônia é um sistema, é um estilo de vida que pode estar em qualquer lugar, inclusive aqui nesse momento. Estilo de vida. E nós temos que pregar também contra isso. E a terceira coisa, seguiu-se a estes outro anjo dizendo, o terceiro dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Mensagem forte, viu? E são mensagens, adivinhem, antipopulares. Isso nos leva a entender uma coisa. O Evangelho e a mensagem da palavra de Deus não são populares. Sabe qual é um outro grande risco que nós podemos ter? É querer adaptar a nossa mensagem a esta sociedade podre que nós estamos vivendo. Eles virão até a gente não pela conformidade que nós fazemos para com eles, mas pela diferença que nós temos para com eles. E como é que nós somos diferentes, pastor? Nós somos diferentes quando nós entendemos o que é o Evangelho. Puro e simples o Evangelho. Quando você entende o que é o Evangelho, sua vida é completamente transformada. E você passa a ter um estilo de vida diferente do estilo de Babilônia.
um estilo de vida santo. Não perfeito, mas santo, separado. Um estilo de vida exemplar. Um estilo de vida tocante. Onde quando alguém vê você, a pessoa percebe que você é um cristão. Que você é crente. Ok? E não é simplesmente pelas suas roupas, mas também pela sua fala. Porque tem muita gente que se veste bem, mas a boca é podre. Não é somente pelas suas vestes, é principalmente pela sua vida. E as pessoas sentem, nossa, aquele homem, aquela mulher, eu senti a unção vindo dele, vindo dela. Essa é a diferença. Será que você já sentiu isso? Será que alguém já percebeu isso em você? Será que alguém, mesmo vendo você sem lenço, já falou, poxa vida, tu parece crente. E já falou isso para você? Tu parece cristão. Eu vejo em você um brilho diferente. Será que você já passou por essa experiência? Isso é importante. Porque se nós não tivermos isso, nós podemos fazer o que for possível. Mas se as nossas palavras não coincidirem com a nossa vida, de nada valerá. Portanto, irmãos abençoados, eu termino essa mensagem voltando à pergunta que eu vos fiz lá no início. Por que você é cristão adventista do sétimo dia? Eu respondo por mim, você responde por você. Eu respondo assim por mim. Eu sou cristão adventista do sétimo dia, porque um dia Deus me salvou. E eu não consigo fazer outra coisa, a não ser falar que muito em breve Ele irá voltar. A sua resposta pode ser igual, semelhante ou parecida. Não importa. Se você tiver convicção daquilo que você acredita, viva por aquilo que você acredita. Não deixe que as coisas periféricas deste mundo, ou até mesmo coisas institucionais, te tirem a convicção daquilo que Deus te chamou para você ser. Um missionário. Uma missionária. Deus te chamou para você ser luz deste mundo. Deus te chamou para você ser luz. E não lâmpada de pisca-pisca de Natal. Pastor, qual a diferença? Você já percebeu que a lâmpada de pisca-pisca de Natal só brilha algumas vezes? Pois é. Deus te chamou para você ser, sabe o quê? Uma candeia. Sabe o que é candeia? Alguém sabe o que é candeia? Não sabe o que é candeia? A gente prepara uma coisa assim, ó, e acende. É o quê? Lamparina. E a lamparina, ela é acesa e depois se apaga com a luz do pisca-pisca. Ela é conectada à fonte e ela fica acesa o tempo que for necessário. Então não seja lâmpada de pisca-pisca de Natal. Seja uma lamparina acesa constantemente para a glória de Deus. Amém? Essa é a minha oração e também o meu apelo para você essa noite. Vamos cantar agora a mensagem da Melissa. Irá passar para a gente uma mensagem linda cantada. Acho que é ela que vai cantar, né? Mensagem linda para terminarmos a mensagem desta noite, a mensagem falada. Vocês vão ter agora a mensagem cantada. Isso. Como pode um pintor ser refém de sua própria obra? Ou quem sabe um escritor prisioneiro em sua história? Quanto tempo eu perdi sem te buscar? Quanta espera o tempo já te fez passar? Não sei como inventar
assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Sem início ou fim, seu amor está além do tempo. Limitado se fez ver a minha angústia e o meu olhar esperar. Uma vida é o tempo pra te esperar. Quanto tempo espera pra me encontrar? Não sei como inventou do tempo, esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Amém. Ficar em pé, vamos fazer oração ao Senhor. Nosso Deus, que bom que o Senhor esperou por nós. Que bom que o Senhor, Deus amado, tem um projeto para nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor também nos deu uma missão a cumprir. Uma mensagem de 40 minutos, mais ou menos, não nos dá a amplitude certa daquilo que o Senhor quer que nós entendamos sobre a nossa missão. Uma mensagem como essa nos adverte que nós precisamos nos preocupar com a nossa missão. Mas é importante que nós, ao sairmos daqui, possamos estudar mais sobre a missão adventista. Possamos nos envolver mais com esses aspectos missionários, tanto aqui como também onde nós fomos enviados. E que também, Deus, ao sair daqui, nós também usemos nossos dons e talentos para cumprir essa missão que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa, nesse momento, Deus amado, nos dar uma boa noite. Que amanhã possamos ter mais um dia alegre na tua santa presença. E dispostos sempre, Deus amado, a cumprir a missão, porque o Senhor está muito perto de voltar. Nossa oração é esta, em nome de Jesus. Amém.